modelo real, a gente faz algum exercício e tal, e aí eu acho que eu consigo fazer, eu fiz isso semestre passado, consigo fazer aquela aula de máquinas introdutória amanhã, que na verdade é a nossa última aula de conteúdo mesmo, né? Certo. Então, a gente já está gravando, até gravou um pedacinho aqui do que eu falei, eu estou com um problema na câmera aqui que ela não está funcionando, mas vamos conduzir a aula normalmente. Acabei de perceber agora, na verdade, que ela não está funcionando. Vamos continuar falando sobre transformador. Só para a gente relembrar o que a gente tinha falado até a última aula, nós estávamos vendo, né, os princípios de funcionamento do transformador ideal. Então, nós vimos que um transformador nada mais é do que um circuito magnético. Eu vou até desenhar ele aqui, porque eu vou utilizar ele para falar do transformador real também. Já é o nosso foco aí da aula de hoje. Ele é um circuito magnético, né, estrutura construída com material de alta permeabilidade magnética, que tende, então, a concentrar o campo magnético no seu núcleo, no seu interior, né? E aí a gente vai ter, para excitar esse circuito magnético, um primeiro enrolamento, que a gente chama de enrolamento primário, onde eu vou aplicar uma determinada tensão aqui com o gerador, tá? Ou vindo de uma tomada, vindo de algum circuito, alguma coisa assim. E o enrolamento por onde eu vou colher o sinal elétrico de saída. Então, nós temos aqui a tensão aplicada no primário e a tensão aplicada no secundário, né? Aqui, então, como eu acabei de falar, seria o nosso secundário do transformador. Bom, nas condições ideais que a gente viu até então, nas aulas da semana passada, a gente desconsidera qualquer tipo de perda que eu possa estar tendo nos fenômenos físicos, fenômenos, né, eletromagnéticos associados. Lembrando que o princípio de funcionamento transformador, né, é eu excitar com o sinal elétrico primário, isso vai gerar um campo magnético, um fluxo magnético que vai passar pelo núcleo do nosso circuito magnético, induzindo aqui uma tensão, um sinal, né, uma excitação elétrica no secundário. E aí, dadas essas perdas, né, nós vimos que eu posso relacionar os sinais de tensão e de corrente e também impedâncias conectadas ao transformador com relações de transformação, que são elas, né? A transformação da tensão, P1, tensão no primário, é a relação direta do número de espiras vezes a tensão no secundário. E 1, corrente de primário, é a relação inversa do número de espiras vezes a corrente no secundário, e 2. E a relação de referência de impedância, Z1, é a relação direta do número de espiras ao quadrado vezes uma impedância do secundário. Nós fizemos, né, alguns exemplos aí de alguns cálculos para poder ver essas transformações de tensão, de corrente, de referência de impedância, como é que eu faço para pegar o circuito, jogar todo ele para um lado, né, uma carga que esteja conectada ao secundário, como é que eu faço para representar ela no primário, para que eu faça uma análise do circuito todo de um lado só. Então, fizemos alguns exemplos aí nas últimas aulas, estão gravadas e disponíveis para vocês. Eu tinha comentado também, né, que a potência entregue no primário é igual à potência entregue no secundário. Isso aqui na condição do transformador ideal sem perdas. E tinha prometido para vocês que a gente ia falar do modelo agora que leva em consideração as perdas nos transformadores. Nessa disciplina de Circuitos Elétricos 2, a gente vai até essa parte só, tem uma série de outros aspectos que a gente poderia abordar sobre transformadores. Eu queria até mostrar para vocês aqui no livro, que eu tinha mencionado segunda-feira passada. Deixa eu ir aqui um livro bem consolidado aí da área de máquinas, circuitos elétricos, circuitos magnéticos, né? Acho que ele tem aqui, ó, transformadores. Então, vejam bem, reatâncias no transformador e circuitos equivalentes, esse é o item aqui, ó, o item 2.4, que fala sobre esse modelo de transformador real, né? E aí fala de alguns circuitos equivalentes e tal. Aqui ainda tem uma série de tópicos, eu não sei se vocês têm acesso aí a esse livro especificamente, mas com certeza algum outro. Tem uma série de tópicos aí que fala sobre transformadores, né? Então aqui ele inclusive aborda transformadores em circuitos trifásicos, que a gente viu rapidamente, autotransformadores, transformadores de múltiplos enrolamentos e tudo mais, tá? Esse aspecto de engenharia da análise de transformadores aqui é bacana,
Como é que você faz para poder levantar parâmetros do transformador, dessas perdas que a gente vai falar agora? Então, assim, tem muita coisa para ser discutida que não é o foco da nossa disciplina, nós não vamos entrar nisso, mas aquilo que a gente está vendo agora serve como base para vocês entenderem ou fazerem estudo, caso haja necessidade, de todo o resto das informações, todo o resto dos diferentes tipos de transformadores que tem e assim por diante. Bom, então, pessoal, nessa condição aqui que a gente viu, a gente estava considerando um transformador ideal, sem perdas. Vamos estudar agora, vamos falar, vamos comentar quais são as perdas existentes num transformador. Lembrando que essas perdas elas têm que ser levadas em consideração? Depende da aplicação. Se for uma aplicação sensível, por exemplo, a pequenas variações de corrente, sim. Mas se for uma aplicação, por exemplo, em que eu possa ter variações de corrente, variações de tensão, muitas vezes eu não preciso levar em consideração essas perdas e esses fenômenos que vão acontecer. Mas, basicamente, nós vamos ter dois tipos de perdas, né? As perdas que vão ocorrer no enrolamento do transformador, e aí tanto no enrolamento primário quanto no enrolamento secundário, nesse condutor aí, e as perdas que vão ocorrer no núcleo do transformador. Qual é o nosso objetivo? O que a gente vai fazer? A gente vai representar essas perdas por meio de resistências e reatâncias. Tá? Por quê, né? Perdas de cunho elétrico que a gente vai ter, né? Por efeito Joule, por exemplo, elas estão associadas a dispositivos resistivos. Elas podem ser representadas como dispositivos resistivos. Como a gente sabe, né, o resistor ele dissipa potência na forma de calor. É o que acontece nas perdas, tá? E as reatâncias, pessoal? Nós vimos que existem dois tipos de reatâncias. São elas indutiva e capacitiva. Para o circuito magnético aqui, ó. Circuito magnético. Vocês acham que qual o fenômeno que vai estar associado aqui? Um fenômeno mais indutivo ou capacitivo? Olha, eu acho que seria indutivo. Indutivo, né? Lembrando lá, o indutor, ele é um dispositivo que armazena energia na forma do campo magnético. Então, quando a gente tem esse campo magnético, essa troca, né, tanto aqui ao redor dos enrolamentos, quanto no núcleo do circuito, nós vamos ter efeitos indutivos, tá? Por isso que, assim, nas máquinas também, a gente tem esses enrolamentos da mesma forma, campo magnético da mesma forma, por isso que a maioria das cargas elas são indutivas mesmo, tá? E os fenômenos são indutivos, tá? Inclusive, né, o princípio, o que é um indutor? É um fio condutor enrolado. Exatamente o que a gente tem aqui nos enrolamentos, tá? Então, falando primeiro nas perdas ou nos fenômenos que a gente vai ter nos enrolamentos. Nós vamos ter uma resistência de dispersão, tá? Associada ao quê? Quando eu excitar tanto o enrolamento primário quanto o secundário, né? Quando eu excitar o primário, na verdade, com uma corrente, com uma tensão, vai aparecer uma corrente. E nós vimos também que no secundário eu vou ter uma segunda corrente induzida. Essa passagem de corrente no fio condutor gera calor, gera dissipação de energia por meio de calor, e aí a gente vai ter essa resistência de dispersão, que ela é ligada em série com o enrolamento lá, né, com o gerador que é ligado lá no enrolamento primário. E nós vamos ter também uma reatância de dispersão. Por que essa reatância de dispersão? Olha só, a passagem de corrente elétrica aqui vai fazer com que surja um campo magnético ao redor do enrolamento, né? Passando aqui por dentro do núcleo, né, do circuito, dessa estrutura, e saindo dele aqui, passando por fora também. Vai haver um fenômeno aqui, né, de campo magnético externo disperso em relação ao núcleo. Então, tem aquele que passa no meio do núcleo, tem aquele disperso. E aí, esse campo magnético que a gente vai ter aí, nós vamos representar ele por meio
de um indutor, né? E o indutor ele vai ter uma reatância. Então, eu vou começar a desenhar o nosso circuito aqui, o nosso circuito equivalente, tá? Então, ó, aqui eu vou ter o meu enrolamento primário, tá? Meu enrolamento, não, perdão. Os terminais aqui do meu primário. E aí aqui eu vou colocar a nossa resistência do primário, que eu vou chamar de R1. E a nossa reatância, se é uma reatância associada a um campo magnético, é uma reatância indutiva, como a gente já falou. Eu vou utilizar aqui, ó, esse nome X1L, tá? Poderia usar só X1 ou outra coisa, mas só para poder seguir a convenção que é feita normalmente lá nos livros e tudo mais. Deixa eu apagar isso aqui só para a gente ter espaço. Tá? Vai ter mais alguma coisa aqui, que daqui a pouco eu vou discutir com vocês. Tá? E lá no secundário, também é um enrolamento, eu vou ter também uma resistência R2 e um indutor de reatância X2L. Né? Querendo dizer aí que é do primário e querendo dizer aí que é do secundário. Tudo bem? Só tá você aqui ainda, Daniel? Tá. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo bem. Ok. Beleza. E um outro lugar onde a gente vai ter perdas é no núcleo do transformador. Então, o que acontece? Essa passagem de campo magnético, de fluxo magnético aqui por dentro do núcleo, ela é capaz de induzir correntes elétricas aqui no núcleo, nesse material, né? Existem até artifícios, por exemplo, usar chapas, né, na construção de transformadores reais, chapas de material de permeabilidade magnética separadas para poder tentar evitar que eu tenha tanto material assim que conduza corrente elétrica, para que a gente não consiga, né, eu tenho um isolante ali entre as placas para que a gente não tenha essa indução de campo, essa indução de corrente elétrica, né, e essa perda de energia. E isso vai gerar para a gente também, como é uma perda de energia elétrica por meio de corrente elétrica, uma resistência, um S ali sem querer parece, uma resistência de perdas. Resistência de perdas essa que vai aparecer, como é do núcleo, em paralelo aqui, ó. E a gente vai chamar de RC, tá? Porque esse C é também uma convenção que normalmente é feita. Esse C aí vem de core, que é núcleo em inglês, tá? E aí é uma convenção, forma que eles colocam lá. E uma reatância agora que diz respeito aqui à magnetização do núcleo desse campo magnético. Lembrando, né, pessoal, nós vimos lá, reatâncias, dispositivos reativos, eles não consomem potência ativa, mas eles podem gerar potência reativa por causa dessa troca, desse armazenamento de energia. Então, como eu tenho um campo magnético associado, eu tenho que ter um dispositivo aqui que demonstre para a gente esse campo magnético. E aí é uma reatância de magnetização. XM. Então, essas são as perdas que a gente tem, né? E os fenômenos. Na verdade, a reatância a gente nem fala tanto de perda, mas os fenômenos que a gente tem, que a gente, quando considera o transformador ideal, a gente não leva em consideração que existam esses dispositivos aí, né? Esses fenômenos, mas que na prática existem sim e eles podem ser representados dessa forma. E uma vez que a gente já tenha representado essas perdas, né, do transformador por meio desses dispositivos, como eu já representei as perdas que ocorrem aqui de tudo quanto é forma, a hora que eu vier aqui desenhar meu transformador, ele se transformou em um transformador ideal. Então, dentro do modelo de transformador real, nós temos um transformador ideal, tá? Eu faço o quê? Represento aqui os fenômenos que o transformador real
né, o transformador na prática mesmo, ele sofre, acontece com ele, e aí eu considero ele ideal, porque eu já estou representando essas perdas de forma externa. Só um detalhe, né? Essa resistência de perdas e a reatância de magnetização, elas podem ser representadas tanto no primário quanto no secundário. O núcleo aqui, ó, ele é comum aos dois. Normalmente a gente coloca aí no primário, mas pode ser que ela seja representada no secundário, tanto faz, desde que eu represente, né? E lembrando, né, nós vimos lá que tem como eu representar uma impedância de primário no secundário. Então, eu consigo pegar esse modelo e transformar isso aqui para o lado de cá, fazendo essa relação aqui de referência que a gente já viu. Beleza? Beleza. Tranquilo? São tantas perdas que acaba que para funcionar, né? Não, mas é porque normalmente esses valores são muito pequenininhos. Por isso que eu estou falando. Se forem aplicações sensíveis a essas variações, a gente leva em consideração. Mas se não, quando a gente compra um transformador em casa 127 para 220 ou 220 para 127, a gente não se preocupa com essas perdas. Porque o que a gente usa dentro de casa, né, normalmente não tem uma sensibilidade assim tão grande. Mas sim, são vários fenômenos. Mas existem também, na verdade, Daniel, outras formas de representar isso. Eu posso representar só alguns desses fenômenos, ou outros não. Ou, na verdade, né, matematicamente a gente prova isso, mas não é o nosso foco. Pegar essa resistência e essa reatância que estão aqui, né, em série com o que eu ligar aqui, e jogar aqui e juntar com essas duas, mesmo não estando em série, não vai fazer tanta diferença assim, né? Tem outros pormenores. Eu posso até mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se ele me leva aqui quando eu clico. Não, tem essa funcionalidade. Lá. Olha aqui, ó. Cadê o desenho que ele faz aqui, ó? Olha aqui. Ele fez tem esse desenho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui. Isso aqui, ó. Ó, R2, R1, X1L, X2L. Aqui ele chama de XL1 e XL2, enfim. R6, XM, tá vendo? Do mesmo jeito aqui. E aí ele entra aqui num negócio de aspectos de engenharia, que ó, ele passa tudo para um lado, aí esse circuito ele pode ser representado dessa forma aqui, só com esse ramo aqui em paralelo e uma resistência e uma reatância, ou do lado de lá, ou só a resistência e a reatância das perdas no enrolamento, ou só a reatância das perdas no enrolamento, tá? Isso aí depende muito da aplicação, quando a gente pode ou não considerar uma coisa ou outra. Certo, beleza. Certo? Bom, Certo. Então, basicamente, esse é o modelo. E aí, só para a gente aprender e ver, né, como é que a gente manipula isso aqui, eu separei também um exercíciozinho só para a gente poder passar tudo para um lado, passar tudo para o outro e nos acostumarmos com certos nomes que a gente tem, tá? Algumas nomenclaturas aí que vocês podem encontrar. Eu acho que eu disponibilizei ele para vocês já lá no Moodle e no Cigar, tá? Veja bem, um transformador de distribuição de 50 kVA, potência aparente dele, né? 2.400 para 240 volts. O que é isso aqui? Isso aqui é a relação de transformação. 60 Hz, frequência de operação. Tem uma impedância de dispersão de 0,72 mais J0,92 no enrolamento de alta tensão e 0,007 mais J0,009 no de baixa tensão. Na tensão e frequência nominais, a impedância Zφ do ramo em derivação, igual à impedância RC e JXM em paralelo, responsável pela corrente de excitação, é 6,32 mais J43,7, quando vista do lado de baixa tensão. Desenhe o circuito equivalente referido ao lado de alta tensão e referido ao lado de baixa tensão, indicando numericamente as impedâncias do desenho. Vamos com calma. Até começar do zero aqui, ó. Primeira coisa, aliás, antes aqui, primeira coisa, né? Essas impedâncias aqui, ó, tanto a resistência quanto a reatância de perdas do primário e do secundário, reparem que ele traz somente como impedância de perdas, né? Impedâncias de dispersão, na verdade. Falei o nome errado. Impedâncias de dispersão. Porque, veja bem,
eu tenho um resistor em série com indutor. Um resistor em série com indutor. Isso aqui eu posso juntar, conforme a gente já viu na disciplina, né? Em uma impedância só, que vai ter uma parte real associada à resistência e uma parte imaginária associada à reatância. Então, vou simplificar aqui o desenho, né? Eu vou ter aqui o nosso Z1, né? No lado aqui do enrolamento primário. E lá no lado do enrolamento secundário, o nosso Z2. São as impedâncias de dispersão. Mas lembrando, né, que é o resultado aí da série, né, de um resistor com um indutor. Tranquilo? Tranquilo. Bom, na tensão e frequência nominais, porque se a gente muda a tensão e muda a frequência, tá? Pode ter uma variaçãozinha no número de perdas no núcleo e no campo magnético do núcleo, obviamente, né? Então, na tensão e frequência nominais, que são aquelas que o transformador tá projetado para trabalhar, né? A impedância Zφ do ramo em derivação. O que é essa Zφ? Zφ é o resultado do paralelo disso aqui também, ó. Um resistor e um indutor em paralelo vão dar uma impedância também, se a gente fizer. E ele já deu o valor dessa impedância em paralelo, ó, igual a impedância Rx e JXM em paralelo. Responsável pela corrente de excitação. Essa corrente de excitação, pessoal, só tá Daniel, né? Mania de falar no plural, é a corrente que desce aqui, ó, por esse ramo que ele chama de ramo em derivação. Então, só para mostrar aí essa nomenclatura mesmo que é utilizada, tá? Quando vista do lado de baixa tensão. Então, veja bem, ele dá esse valor quando visto do lado de baixa tensão. Se o transformador é 2.400 para 240 volts, qual lado é o de baixa tensão? Primário ou secundário? Secundário. Secundário, né? E é, consequentemente, o que tem menos espiras e tudo mais, aquela análise que a gente já fez. Então, na verdade, ele dá esse valor dessa impedância Zφ, considerando a mesma conectada ao secundário. Então, como eu falei, né, eu posso representar esse carinha aqui, ó, essa resistência de perdas e reatância de magnetização, ou a impedância de excitação, tanto no primário quanto no secundário, e no valor que ele deu para a gente aqui, ele representou no secundário. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o que o exercício basicamente quer da gente? Vou voltar lá para ver. Ele quer que a gente represente, desenhe, né, o circuito equivalente referido ao lado de alta tensão e referido ao lado de baixa tensão. Então, ele quer que a gente pegue essas impedâncias e passe tudo para um lado ou tudo para o outro lado. Vou anotar os valores aqui. Ó, Z1 é 0,72 mais J 0,92 ohms. E2 0,007 mais J 0,009 ohms. E Zφ igual a 6,32 mais J 43,7 ohms. Veja bem, ó, essas impedâncias aqui, os valores delas são pequenos. Tá vendo? A resistência aqui, por exemplo, de perdas. Então, as perdas elas são poucas, né? Ó, o primário, para funcionar com uma tensão nominal de 2.400 volts, né? Valor aqui normalmente eficaz, tá? E aí, eu tenho uma resistência de perdas de 0,72. Não tem muita perda aí, não tem muita potência associada aí, porque a resistência é bem baixinha. E aí tem a carga ainda, que vai acabar puxando mais potência para ela, e assim por diante. Bom, a relação de transformação aqui, ó, já vamos deixar ela aqui desenhadinha também, que vai ficar mais fácil. 2.400 dividido por 240 é 10, né? Na verdade, não precisa nem fazer conta, não. É isso mesmo, 10 para 1. Isso, 10 para 1 ou N1 por N2, relação do número de espiras direta igual a 10. Bom, vamos primeiro referir tudo para o lado de baixa tensão, que é o secundário. Por quê? Porque aí só tem uma impedância.
para a gente poder referir, né? Vamos supor aqui, eu vou chamar essa corrente aqui de corrente I1. Aqui seria o nosso V1. Aqui seria o nosso V2. Aqui seria a nossa corrente I2. E aqui seria a nossa corrente IFI, corrente de excitação aqui, tá? Que eu posso chamar de uma outra corrente qualquer aqui. Bom, como é que a gente faz, né? Aí aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque a fórmula que a gente viu para referir impedâncias é Z1 é igual à relação direta do número de espiras ao quadrado vezes Z2. Só que eu tenho um Z1 e um Z2 que são diferentes, e um não vai se transformar no outro necessariamente. Então aqui a gente vai usar, né, na fórmula, encarem como se fosse tipo assim, ó. Já vi gente até que escreve assim, ZP N1 por N2 ao quadrado, ZS, uma impedância de primário é igual à relação direta de espiras ao quadrado, vezes uma impedância de secundário. Então, vamos lá. Se eu for referir tudo lá para o lado do secundário, que é o lado de baixa tensão, lembrando, né, aqui também faltou escrever, primário, alta tensão, eu tenho que referir só o Z1, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar como? Dá para a gente fazer o desenho primeiro, ó. Z1 eu vou chamar de Z1', quando eu referir ele. Zφ permanece Zφ, da mesma forma. E Z2 permanece Z2 da mesma forma. Eles já estavam no lado de alta tensão, ou de baixa tensão. V1 vai ser V1' aqui, vai ser a tensão do primário aplicada no primário referida, tá? Ah, deixa eu mudar a nomenclatura de uma coisa aqui, só para poder ficar melhor. Ao invés de chamar essa corrente de 2, eu vou chamar aqui direto de I1', porque é equivalente à corrente 1, só que induzida do outro lado. E 2 eu vou chamar essa aqui, que é a que de fato é entregue ao que é conectado ao transformador aqui nos terminais. Então aqui nós vamos ter a corrente I1', aqui a nossa corrente IφI, e aqui a nossa corrente I2. Então, Zφ, mesmo valor. Z2, mesmo valor. Não referi eles, não passei eles. Tem que achar o valor de Z1'. Então, nós vamos usar a nossa fórmula de transformação de impedâncias. Qual é a do primário? Z1, relação direta do número de espiras. Qual é a do secundário? Z1'. Tranquilo? Beleza? Beleza. Aqui, 0,72 mais J, 0,92. Aqui é o quadrado, né? 10 ao quadrado, que é 100, Z1'. Então, Z1' é 0,72 mais J, 0,92, dividido por 100, vai ser 0,0072 mais J, 0,0092 ohms. Ou, né, 7,2 mais J, 9,2 mili, né, 10 a menos 3 ohms ali. Repare que o seguinte, né, normalmente, os dois enrolamentos são material condutor, mesmo material, mesmas características. O que acontece? Quando eu referi elas para o mesmo lado, ficam valores muito próximos. Ó, quando eu referi tudo para o lado de baixa tensão, 0,0072, J 0,0092. 0,007 mais J 0,009. O 2 aqui um pouquinho maior, né? Porque, como eu tenho mais espiras no lado do primário, porque a tensão lá é maior, então ele tem um pouquinho mais de perda, tá? De dispersão aí. Beleza? Beleza. Tranquilo. E quando eu fizer isso aqui para o primário? Fizer isso aqui para o primário, vai ficar da seguinte forma. Fizer isso aqui para o primário, ó, o desenho, na verdade, vai ser o mesmo. Só tem que identificar o que é referido e o que não é. Eu vou fazer para o lado de alta tensão, nosso primário. Ó, o que já estava aqui? V1 e 1. Né?
que veio para cá? Zφ foi para o lado do primário, Zφ', Z2 foi para o lado do primário, Z2'. Né? Corrente I2, que é essa corrente aqui, é o nosso I2', e essa corrente Φ, que era aqui, é o Iφ'. E a tensão V2 é V2'. Beleza o desenho aqui? Certo, Daniel? Beleza, certo. Só a gente achar os valores agora usando nossa fórmula. Então, primeiro, para impedância de excitação, Zφ, né? Quem é de primário? Zφ', é igual N1 por N2, 10 ao quadrado, vezes quem é do secundário? Zφ, 6,32 mais J, 43,7. Então, vai ser 100 e multiplica 6,32 mais J, 43,7. Fazendo a distributiva aqui, 632 mais J, 4.370 ohms. Beleza? Impedâncias mais altas, né? Porque o ramo ele está em paralelo, ele não vai ter aí tanta perda, né? Então, sem muito problema. E, finalmente, para a impedância Z2, que é de secundário, então vai aqui no segundo membro, a do primário é Z2', 100 também, que é o nosso 10 ao quadrado aqui, vezes 0,007 mais J, 0,009. Fazendo a nossa distributiva, eu vou encontrar 0,7 mais J, 0,9 ohms. Ok? Ok. E as do secundário menores e as do primário maiores. Isso, as do secundário menores, que lá tem um enrolamento, tem menos espiras, né? E lá é o lado de baixa tensão também. Bom, detalhe, né? Quando eu referi essa impedância de dispersão Z2 para o primário, ficou um valor também parecido com o valor da impedância de dispersão do primário, aquilo que eu expliquei. Normalmente, esses valores aqui são valores bem próximos dos reais, tá? De algumas circunstâncias. Quando eu passei, né, para o outro lado, como é o mesmo condutor, normalmente, condutor que a gente usa para construir os enrolamentos, né? Só que a gente tem uma diferençazinha aqui nas perdas devido ao número de espiras, ou seja, o tamanho mesmo do fio condutor e o número de voltas, né? Do primário para o secundário. Mas, normalmente, são valores parecidos aí na prática, sim. Outro detalhe, né? Com essas informações, eu consigo analisar qualquer tipo de circuito que envolva o transformador. Se eu falar aqui com você, por exemplo, né? Que a gente veio aqui, colocou uma tensão tal. A gente pode usar os valores aí eficazes de pico, os fasores dessa tensão para poder analisar. Se eu falar que a gente vem aqui e conectou também uma carga, ZL, né? Refiro tudo para o lado de baixa tensão ou tudo para o lado de alta tensão, vou ter aqui nossa carga ZL, né? Posso usar métodos aqui de circuitos, associando as impedâncias, Thevenin, Norton, leis de Kirchhoff, para poder fazer essa análise desse circuito. Então, agora a gente consegue analisar circuitos considerando as perdas, considerando os fenômenos que ocorrem com o transformador. Beleza, Daniel? Alguma dúvida? Beleza, Fernando. Tranquilo. Certo? Tranquilo? Certo. Bom, só deixar o lembrete aqui. O Ângelos entrou aí depois, agora que eu fui ver. Seja bem-vindo, Ângelos. Só deixar o lembrete aqui, até para alguém for assistir a gravação depois. Não se esqueçam de fazer as atividades. Eu coloquei até amanhã, né, para dar tempo de eu soltar essas notas todas e fechar tudo até prazo, que é sexta. Sexta. Eu acredito que vocês que estão participando efetivamente das aulas não vão precisar dessa recuperação. No fechamento eu vou ver, vou tentar fechar quarta-feira para poder levantar isso, mas caso alguém precise da recuperação, né, eu vou estar disponível nos horários das aulas na semana que vem. Para tirar dúvida, eu vou lançar ainda essa semana a prova que vocês vão ter que fazer para essa recuperação, tá? Mas
Acredito que não vai ter, não. Vamos ver. Não fechei as notas, não olhei como é que tá, não, mas assim, normalmente vocês que são assíduos, a turma tem muita gente matriculada, mas são poucos os que assistem aula de fato. Bom, amanhã a gente ainda tem aula, amanhã a gente faz aquela introduçãozinha a máquinas. Eu já deixei o material disponível para vocês, gente. Se vocês quiserem. Isso aqui é até uma aula que eu até deixei disponível lá para vocês também. Deixa eu ver no cigarro aqui se eu consigo sair. Oh, caramba. Cigarro aqui, ó, que está lá no Moodle também, ó. Introdução a máquinas. Tem uns exercícios aqui do professor Francisco, na verdade, ele pediu para fazer duas coisas. As aulas do professor Francisco, os vídeos, alguns vídeos interativos. Isso aqui é um exercício, tá? É um vídeo que ele vai falar um pouquinho e aí vai fazer uma pergunta. Fala mais um pouquinho, vai fazer uma pergunta, mas não é avaliativo, vocês não precisam se preocupar em fazer. Essas aulas aqui, ó, essas duas videoaulas são minhas, são as aulas que eu dei semana passada, mas essa primeira aqui, ela ainda fala sobre filtros, que eu falei sobre filtros um pouquinho depois. Eu peguei a turma bem atrasada, porque eles ficaram sem professor um tempo, então o cronograma deu uma balançada aí. Uns vídeos de motores aqui, CA e CC, eu vou mostrar algumas coisas para vocês em cima desses livros de motores aqui, amanhã também, tá? Se tiverem curiosidade, tiverem tempo, quiserem já dar uma olhada, já está disponível aí para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida em relação a essa questão de nota, pontos, né? Essa é a última semana que a gente tem aula, efetivamente. Hoje é a nossa penúltima aula. E amanhã já é a entrega das últimas atividades. Então fiquem à vontade. Certo. A princípio era só sobre a lista mesmo, ou sobre a pesquisa, ou Fernando? Aquilo que eu te falei, cara, não precisa se preocupar com cálculo, com essas coisas, não. Aplicação mesmo. Beleza. Bacana. Isso aí a gente vai estar finalizando hoje ainda e vou estar te mandando. É bom porque esses dias mesmo, né, eu tenho uma turma que deixa eu parar a gravação aqui.